Saudamos os irmãos com a paz do Senhor e vamos continuar louvando a Deus. Mais um culto, nós estamos aqui no culto evangelístico de domingo, onde vamos estar louvando e exaltando o nome do eterno Deus. Vamos pedir a Deus para abençoar todas as famílias, todos os nossos familiares, aqueles que estão enfermos, que sejam alcançados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Com a certeza que nós vamos fazer a oração e vai ser respondida pelo nosso Deus. Vamos aqui entregar as famílias na mão do Senhor, esse culto de louvor ao nosso Deus, e convidando todas as famílias a participar desse culto, que vai ser um culto abençoado aí dentro da sua casa, com a sua família. Vamos orar ao nosso Deus, eterno e soberano Deus, nosso Pai Celestial. Te louvamos, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença, louvando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor da Glória, por mais um culto evangelístico de domingo, onde vamos estar louvando o Teu nome. Agora abençoa as famílias que irão participar desse culto, que irão receber a palavra, que irão louvar a Deus juntamente conosco nesse momento, Pai, tão especial na Tua presença. Quero Te apresentar as famílias, onde tem alguém enfermo, Senhor da Glória, que o Senhor possa levar a cura. Onde alguém que está internado nos hospitais, precisando, Pai, que cura, que o Senhor possa levar ali conforme a Tua vontade. Abençoa as famílias, vem fortalecer as famílias, vem nos alegrar na Tua presença, Senhor da Glória, que nada deste mundo, tudo que está acontecendo, não venha nos tirar da Tua presença, mas que a Tua presença em nossas vidas seja a nossa força, seja a nossa alegria e o prazer de continuar Te servindo com alegria. Pai, abençoa todos nós que estamos ouvindo, Pai, a Tua palavra sendo pregada e que todos sejam alcançados de uma maneira muito especial. Nos abençoe tudo, Pai, já estamos Te pedindo pela fé, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, foi na nossa harpa cristã, a irmã Cláudia e a irmã Esther louvando e exaltando o nome de Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 467 da harpa cristã. Aleluia, Senhor. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. Oh, glória a Jesus! E na Aleluia! tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou.
com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, já temos louvado a Deus com a nossa harpa cristã e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Todos estão sendo convidados para fazer essa leitura juntamente conosco. Essa é uma palavra que Deus vai falar aos nossos corações, onde nós estamos aqui com a certeza que Deus está ouvindo, né? O nosso clamor, o nosso pedido, e Ele vai fazer conforme a sua vontade. Nós vamos fazer a leitura no livro de Mateus, no capítulo número 19, versículo de número 26. Olha o que Deus vai falar para você neste dia tão abençoado que é o dia de domingo. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Deus tudo é possível. É o Deus que nós adoramos e servimos a Ele com alegria. E já nós queremos pedir aos irmãos, a cooperação dos irmãos, o dízimo, as ofertas, nós temos aí na descrição desse vídeo, o nosso dado bancário, e vocês são nossos convidados para nos ajudar na obra do Senhor Jesus, colocando o seu dízimo, as suas ofertas, com a certeza de que Deus vai lhe abençoar poderosamente. Vamos continuar orando a Deus e com a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações e vai responder conforme a sua vontade. Depois da oração, já entra a irmã Esther louvando a Deus, e depois do louvor, o diácono Saulo Pereira de Oliveira já entra com a palavra. E neste dia vai ser um dia muito abençoado, onde Deus vai falar aos nossos corações. Vamos ficar atentos à voz do Senhor, e tudo que Deus vai falar nesta manhã vai com certeza ser direto para nossas vidas neste domingo tão abençoado. Eterno e soberano Deus e nosso Pai Celestial, te entregamos nas tuas mãos agora para os teus filhos que irão cooperar com o seu dízimo, nas suas ofertas, e que o Senhor venha abençoar poderosamente todas as famílias e todos os familiares. Jesus, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, continua abrindo as portas agora para que seus filhos possam manter as suas famílias, os seus lares e cooperar com o teu trabalho. Pai querido, nos abençoe em tudo, nos dá da tua graça, Pai, pois já estamos te pedindo pela fé, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Esther. Aleluia. Saúde, amada igreja, pelo Pai do Senhor Jesus. Que nós possamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Que você possa louvar ao Senhor aí na sua casa. Nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Continuamos pedindo as suas orações, porque mesmo sendo um culto online, sempre o inimigo se levanta. E nós precisamos das suas orações. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda
que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Honra e glória ao teu nome. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós temos as tuas promessas, Senhor. Mesmo que o mundo esteja um caos, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o Deus que opera milagres, Tu és o Deus que tudo pode fazer. Meu Deus. E diante de todas as dificuldades, o Senhor Jesus, Ele está contigo. O Senhor Jesus, Ele não te desampara. O Senhor Jesus, Ele não te abandona. Aleluia, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no controle da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Queremos saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais um dia estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Neste culto de domingo, culto em casa, queremos dar uma saudação especial aos irmãos e irmãs de Jijoca de Jericoacoara e dizer que para nós é motivo de alegria termos esta oportunidade. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, tendo já orado, louvado. Vamos agora para o momento da meditação da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, os versículos 17, 18 e 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, os versículos 17, 18 e 19. Diz assim as Sagradas Escrituras: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Apenas estes 3 versículos para a nossa meditação. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditarmos neste dia é sobre as atitudes de um justo em meio ao caos. O
que é que o justo, o que é que o crente deve fazer em meio ao caos, em meio a essa adversidade, em meio a essa pandemia. Hoje nós estamos em uma realidade totalmente diferente daquela que estávamos acostumados há alguns meses atrás. Mas, com certeza, nós temos a convicção, a confiança, a esperança de que Deus está conosco em todos os momentos. E, para falarmos sobre essa questão das atitudes que o justo deve ter em relação a esse caos, nós precisamos lembrar um pouco do contexto, da história deste texto que nós lemos. E quando nós falamos do profeta Abacuque, nós sabemos que o seu nome significa abraço, porque ele foi abraçado por Deus, como alguns comentaristas vão dizer. Martinho Lutero, quando vai comentar sobre isso, é interessante que ele vai dizer que Abacuque, ele abraçou o povo, ele consolou o povo, ele confortou o povo. É como se Abacuque tivesse pego o povo como se fosse uma criança, uma pessoa chorona, para acalentar, para acalmar e para dizer que, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Então nós precisamos observar que o profeta Abacuque, nesse contexto, no momento em que ele vivia, a sociedade estava marcada por violência, por injustiça, por idolatria. Ele olhava ao seu redor, ele olhava para a situação e ele via um caos. Ele via a violência, ele via que a sentença nunca saía, e quando saía o juízo era pervertido, os ímpios pareciam que estavam triunfando, e ele olhava para aquela situação e ele ficava angustiado, ele ficava perplexo, ele ficava, de uma certa forma, espantado, querendo saber até quando aquilo iria permanecer, até quando aquela situação iria continuar. E é interessante nós observarmos que no primeiro capítulo do livro de Abacuque, nós temos questionamentos de Abacuque a Deus. Nós temos perguntas que Abacuque faz a Deus em um diálogo, em uma oração. E aí eu quero destacar uma dessas partes em que ele diz assim, o profeta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. E aí nós vemos em seguida que Deus responde a Abacuque e diz o seguinte: olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Eis que suscito os caldeus. Judá seria castigada pelas mãos dos caldeus. E é interessante que quando Abacuque olha aquele contexto ao seu redor, marcado pela idolatria, pela violência, pela injustiça, e ele pergunta a Deus até quando, Deus responde a ele dizendo que suscitaria os caldeus, os babilônios, uma outra nação estrangeira, ímpia, injusta, mais injusta que o povo dele, para corrigir o seu povo. Eles invadiriam a cidade, destruiriam a cidade. E aí que Abacuque já estava perplexo com aquela injustiça, com o triunfo dos ímpios, e aí ele faz a pergunta a Deus e Deus dá a ele uma resposta que certamente ele não esperava, dizendo que a nação estrangeira iria invadir, iria destruir, seria o instrumento que Deus usaria para corrigir o seu povo. E aí mais questionamentos vêm à mente de Abacuque, vêm à cabeça de Abacuque, e Abacuque pergunta da seguinte forma, eu quero destacar esses questionamentos de Abacuque: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Aí a resposta de Deus para Abacuque: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Os caldeus serão destruídos a seu turno. Ou seja, quando Abacuque faz o seu segundo questionamento, perguntando por que Deus estava usando uma nação ímpia, injusta, para corrigir o seu povo, como instrumento para a correção, aí Deus diz para Abacuque: olha, Abacuque, os caldeus, eles serão destruídos a seu turno. Ou seja, a justiça de Deus chegará também para os ímpios. Eles estão até triunfando neste momento. Eles estão até, digamos assim, por cima neste momento, neste contexto. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a justiça de Deus chegará.
e os caldeus serão destruídos a seu turno. E é interessante que nos primeiros 2 capítulos de Abacuque, nós vemos estes questionamentos, nós vemos este diálogo, esta oração, estas dúvidas do profeta. E quando nós chegamos ao capítulo 3, nós temos um salmo, uma oração que foi cantada, uma oração que era para ser utilizada na adoração do templo. Nós vamos observar que os versículos que nós lemos fazem parte do final desta oração. E ali nós temos, quando Abacuque vai, naquele momento, prestar a sua adoração a Deus. E aí nós vamos observar que nós temos algumas lições, algumas atitudes que nós devemos tirar deste contexto, deste texto, para aplicarmos nas nossas vidas, nos nossos dias atuais. E eu disse aos irmãos que o título desta mensagem era justamente esse: as atitudes de um justo em meio ao caos. O que foi que Abacuque fez quando tudo estava um caos? E a primeira atitude que nós vamos observar é erguer um altar de clamor a Deus. Nós observamos que o livro de Abacuque, ele se inicia com um diálogo, uma conversa entre Abacuque e Deus. Abacuque estava questionando Deus. Então, o livro se inicia com uma oração. E nós vamos observar que nas nossas vidas, nos nossos dias, nós sabemos que são dias difíceis, dias de tormento, dias de choro, dias de dor. Mas neste dia eu quero te convidar, meu irmão, para que você hoje possa tomar as atitudes corretas, as atitudes bíblicas conforme a Bíblia nos ensina, aquilo que um justo deve fazer. E a primeira delas, vamos erguer um altar de clamor a Deus. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele, vamos contar tudo para Ele em oração. Nós observamos que no primeiro capítulo, o profeta questiona, o profeta pergunta, há um diálogo em que ele é pautado pela dúvida, porque o profeta estava no auge da crise, ele só estava olhando para as circunstâncias, ele só estava olhando para aquilo que os olhos dele poderiam ver. E o livro se inicia desta forma, pautado pela dúvida, pautado pelos questionamentos. Talvez você hoje, meu irmão, minha irmã, esteja aí na sua casa, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, perguntando até para Deus da mesma forma como perguntou Abacuque, perguntando ao Senhor, até quando? Até quando? Mas que você nesta hora, neste dia, possa estar com seus ouvidos bem atentos, com a sua mente voltada para a mensagem do Senhor neste dia. E eu quero dizer para você que da mesma forma como Abacuque foi abraçado por Deus, como seu nome significa abraço, e que ele abraçou o povo, neste dia, nesta hora, que você também possa ser abraçado por Deus. Que neste momento o Espírito Santo possa te visitar aí na tua casa, na tua cidade, onde você está. Talvez você possa até estar aí na sua casa, no seu quarto doente, enfermo, com essa Covid, mas que Deus possa agora neste momento te visitar e te abraçar. Que o Espírito Santo possa te visitar nesta hora e te abraçar e te acalmar. Esta mensagem neste dia é para acalmar a tua alma, é para dizer que você não está sozinho, que o Senhor está contigo, que você pode até sim clamar, duvidar, perguntar. Isso faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada, mas não se esqueça de que Deus está com você. E a primeira atitude é essa: nós devemos erguer um altar de clamor a Deus, um altar de oração. Nós observamos que no capítulo de número 2, o profeta diz que estará sobre guarda, sobre a fortaleza, e vigiará para aquilo que o Senhor irá falar, porque Deus falaria com ele. É o momento em que o profeta silencia e espera ouvir a resposta de Deus. É interessante que a gente observa uma gradação, uma evolução. O profeta começa duvidando, questionando, perguntando. Depois o profeta passa a silenciar para esperar ouvir Deus falar. E é interessante que Deus responde, Deus fala. Talvez a resposta de Deus inicialmente não foi a resposta que Abacuque esperava ouvir, que Deus usaria um povo estrangeiro para destruir, para corrigir o seu povo, para destruir a cidade, os caldeus. Mas é interessante que mesmo que isso gere mais questionamentos, mas Deus continua respondendo a Abacuque, dizendo que chegaria o momento da justiça, chegaria o momento em que os caldeus, os babilônios seriam destruídos. Nós observamos que no capítulo de número 3, a oração em forma de canto, o salmo, nós observamos que depois que Deus responde
aos questionamentos de Abacuque, ele tem a sua visão modificada. Ele tem a sua perspectiva ampliada. E ele para de questionar, ele para de indagar, e ele passa a adorar. Ele passa a bendizer o nome do Senhor. É interessante também que quando Abacuque ele traz muito esse problema da teodiceia, aqueles questionamentos, né? Por que que nós temos um Deus bom, nós servimos a um Deus bom e há tantas injustiças no mundo, há tanta maldade no mundo? Porque parece que os ímpios triunfam enquanto os justos padecem? Esse tipo de questionamento Abacuque faz em seu livro. E é interessante que a resposta para isso, a resposta que Deus dá, está lá em Abacuque, lá no capítulo de número 2, se não me falha a memória, no versículo 4, é que o justo, pela sua fé, viverá. O justo, pela sua fé, viverá. É interessante que isso inspira Paulo aos Romanos. Paulo repete isso. Ele também inspirou Martinho Lutero com as 95 teses no contexto da reforma. Virou o lema da reforma protestante: o justo pela sua fé viverá. E é interessante que nós aprendemos neste momento inicial, nesta primeira atitude que o justo deve ter em meio a essa luta, em meio a essa pandemia, é que nós devemos falar com Deus, contar tudo em oração. Tem um hino que diz que em fervente oração, né? E aí o refrão vai dizer: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então nesta manhã, meu irmão, deixa tudo no altar, conta tudo para Deus em oração. Nós vamos observar também que lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, o profeta vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que não sabes. É interessante que, passado esse primeiro momento, essa primeira atitude, uma segunda atitude que nós vamos observar de Abacuque é que ele ergue um memorial para mudar a visão. Então, se no primeiro momento a gente ora, a gente ergue um altar de clamor a Deus, em um segundo momento, nós vamos erguer um memorial para mudar a nossa visão. E o que seria esse memorial? No capítulo 3, no início da oração em forma de canto, no início do salmo, nós vamos observar que o profeta lembra os feitos de Deus, lembra o que Deus já fez em relação ao seu povo. E nós precisamos lembrar as nossas vitórias. Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Talvez nesses últimos dias, sem os cultos presenciais, você aí na sua casa tenha dado muito ouvido a notícias ruins pela televisão, pela internet, pelas mídias digitais sociais, às vezes até fake news. Nós temos que ter cuidado para não compartilharmos fake news. Mas eu quero dizer nesta hora que nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa mente com aquilo que pode nos dar, com aquilo que pode trazer esperança. Então que você possa, nestes dias também, manter uma disciplina cristã, separar um tempo para orar, separar um tempo para ler a palavra, separar um tempo para ouvir um louvor, separar um tempo para participar deste momento, como nós estamos participando aqui deste culto em casa e deste culto online, porque com certeza, neste momento, nestas circunstâncias em que nós nos reunimos como igreja, mesmo que à distância, nós somos edificados, nós somos confortados, consolados pelo Espírito Santo. E nós precisamos destes momentos. Nós não podemos deixar que a chama se apague, não podemos deixar que a tristeza tome conta da nossa mente, do nosso coração, não podemos ficar cabisbaixo, sem direção. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que os dias são dolorosos, muitos têm perdido seus entes queridos, muitos têm perdido o emprego, muitos estão preocupados com aquilo que vão comer, como é que vão pagar as contas, mas eu quero te dizer nesta hora que o nosso Deus continua sendo Deus, o nosso Deus continua sendo bom. Aleluia. Nós precisamos trazer à memória os feitos de Deus, o que foi que Ele já fez por nós, as vitórias que já celebramos, as vitórias que já alcançamos, que já ganhamos. É interessante que nós precisamos
deixar de olhar para o plano terreno, deixar de olhar para as circunstâncias ao nosso redor e precisamos fitar os nossos olhos em Jesus, precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para o céu, precisamos pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, porque quando nós modificamos a nossa visão, quando nós modificamos os nossos pensamentos, com certeza a nossa perspectiva de vida muda, a esperança chega, o medo vai embora, a tristeza sai e tudo se modifica internamente e externamente. E nós precisamos, meus irmãos, lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Quem é Ele? Quem Deus é? O que é que Ele já fez por mim e por você? Além de entregar o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a vida eterna, além de nos ter dado fôlego de vida, e é por isso que nós estamos aqui. Obrigado, papai. O que foi que Deus já fez por nós? Com certeza, em alguns momentos, você já deve ter passado por enfermidades e você foi curado. Com certeza, em alguns momentos, você já deve ter orado para que Deus abrisse uma porta e Ele abriu. E você precisa se lembrar destas coisas que Deus já fez. Você precisa se lembrar daquilo que Ele já te concedeu, porque Ele é o mesmo Deus, soberano, está sobre tudo e sobre todos, com o controle em suas mãos. Pode parecer que tudo está desordenado, um caos, mas Ele continua no controle, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. E nossas vidas estão nas suas mãos. Aleluia. Ele é quem controla o nosso viver, a nossa caminhada nesta terra. E eu quero dizer, meus irmãos, que este memorial, ele tem um caráter pedagógico, ele nos ensina, ele serve para orientar as gerações presentes e também serve para ensinar as gerações futuras. O povo hebreu tinha muito disso, eles gostavam muito de celebrar as conquistas passadas com determinadas festas, como a festa do Purim e diversas outras, até mesmo a questão do êxodo, da saída do Egito. Eles são um povo que sempre mantém viva a memória daquilo que já passaram, daquilo que já conquistaram. E nós precisamos também, assim como eles, ter essas lembranças, colocar isso em nossa mente, em nosso coração, para que a nossa visão possa ser ampliada, modificada. E o terceiro e a última atitude que eu quero destacar para nós neste dia é que, depois de erguer um altar de oração, de clamor a Deus, depois de lembrar os feitos de Deus, erguendo um memorial para mudar a sua visão, o profeta ele ergue um altar de adoração a Deus. O salmo que está no capítulo 3 de Abacuque, que é uma oração cantada. No final do capítulo 3, os versículos que nós lemos, depois de lembrar os feitos de Deus, o profeta passa a adorar. O profeta passa a bendizer. O profeta faz uma das mais belas declarações de fé da Bíblia Sagrada, que foram os versículos que nós lemos, que também foi cantado aqui pela Stephanie antes da pregação. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É interessante que Abacuque, ao falar sobre a figueira, sobre a videira, sobre o rebanho, sobre o gado, ele estava falando que mesmo que no contexto de crise nacional, mesmo que eles fossem invadidos por essa nação estrangeira, e geralmente quando um povo antigo conquistava outro, eles saqueavam a cidade, eles destruíam a cidade, eles destruíam as plantações, eles matavam os animais. Então Abacuque estava dizendo que mesmo que essas coisas terríveis acontecessem, mesmo que eles ficassem sem mantimento, sem alimento, sem a plantação, sem o rebanho, se porventura uma fome, uma peste afligisse o povo, eles continuariam alegres. Eles continuariam sendo fiéis a Deus. Eles continuariam glorificando a Deus. Porque ele estava dizendo que ele cria em Deus, que ele tinha fé em Deus,
independentemente das circunstâncias, independentemente das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, independentemente daquilo que poderia vir de ruim a acontecer, ele continuava crendo que Deus era bom e que Deus com certeza faria alguma coisa. Havia aqui uma promessa implícita de que depois deste sofrimento, de que depois desta provação, haveria uma providência de Deus, uma justiça divina, uma bênção especial para o seu povo. Nós observamos que Abacuque, ele adora. É interessante a diferença entre o início do livro de Abacuque e o final, porque ele começa com dúvida, ele começa com questionamentos e ele termina com adoração, ele termina com louvor, ele encerra adorando, demonstrando a sua fé em Deus. Ele passa da dúvida à adoração, ele passa da dúvida à esperança, ele passa da dúvida à certeza de que Deus faria alguma coisa, de que Deus providenciaria a sua justiça, que Deus com certeza não falharia, que Deus não deixaria eles sozinhos. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós ainda estamos neste contexto de pandemia, nós sabemos que isso deve se prolongar pelos próximos meses, mas como uma igreja que dá exemplo, como uma igreja prudente, nós vamos continuar obedecendo aos decretos impostos pelas autoridades, nós vamos orar pelas nossas autoridades nos 3 níveis, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, para que Deus possa conceder sabedoria, discernimento, graça, para que essa vacinação seja ampliada, chegue a maior número de pessoas. Vamos continuar usando álcool, a máscara, o distanciamento social, mas nós temos certeza de que Deus está conosco neste momento, nestes dias. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O justo, o mesmo que sucede ao ímpio, também vai suceder ao justo, mas nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, que Ele é a nossa providência. Jeová Jireh é o Deus da nossa provisão, é o Deus que providencia caminho no deserto, é o Deus que faz coisa nova, é o Deus que tem novidade para mim, para você. Então, meus irmãos, na conclusão desta mensagem, nós observamos que o justo, em meio ao caos, ele tem atitudes que levam à vitória. Ele tem atitudes que diferem dos injustos, que diferem dos ímpios. Ele não se entrega à depressão, ele não se entrega à tristeza, ele não fica cabisbaixo, ele não fica perdido sem direção. Pelo contrário, ele ergue um altar de clamor a Deus. Ele conta tudo para Deus em oração, uma oração fervorosa, uma oração paixão, crendo que Deus vai responder. Ele ergue um memorial, ele lembra os feitos de Deus, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança, para ter justamente esperança, para ter a expectativa de dias melhores, de dias em que a providência de Deus, em que a justiça de Deus vai acontecer, será manifestada. E ele ergue um altar de adoração a Deus em meio à aflição. O adorador, ele ora na dor, ele adora na dor. Nós precisamos fazer isso, colocar isso em prática, tomar estas atitudes para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, continue nos guiando, nos orientando. Nós cremos nesta palavra, nós cremos nestas promessas e nós sabemos que o Deus a que servimos, Ele está conosco. Então, estas são as atitudes de um justo em meio ao caos. Esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para que nós pudéssemos meditar neste dia, para que nós pudéssemos observar, colocar em prática, ver aquilo que o Senhor quer que nós façamos neste momento, nestes dias difíceis, mas que nós possamos continuar firmes na esperança, com fé em Cristo Jesus, sabendo que é o justo, pela sua fé, viverá. O justo permanece. As lutas são tremendas, as dificuldades são tremendas. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas nós temos essa esperança, nós temos estas promessas.
Jesus está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Então aqui, neste momento, eu já quero agradecer esta oportunidade, que nós permaneçamos orando uns pelos outros, para que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Eu tenho motivos para agradecer, eu tenho motivos para glorificar. Até recentemente estava recapitulando com alguns familiares que em dezembro eu passei por uma cirurgia, em fevereiro eu e minha esposa tivemos a Covid, fomos acometidos pela Covid. Agora, mais recentemente, no mês de março, já recebi o diagnóstico de uma dengue, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós temos escapado, nós temos sobrevivido, nós temos motivos para glorificar, para agradecer, porque a mão de Deus tem nos sustentado, tem nos protegido. Temos sim passado por momentos difíceis, temos sim passado por vales, mas Ele não nos deixa sozinhos no vale, Ele não nos desampara, e nós permanecemos de pé, permanecemos firmes, permanecemos fortes, permanecemos com esperança, sabendo que o nosso Deus está conosco. E aqui eu quero agradecer esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, só temos aqui para agradecer a Deus por essa rica mensagem da parte do Senhor Jesus, que Deus tem falado aos nossos corações. Vamos ficar na dispensação do Senhor, ouvindo essa palavra, remoendo esta palavra durante o dia, à noite, e você vai trazer muita nutrição para o seu corpo e para a sua alma. Que Deus possa abençoar poderosamente, e vamos agradecer a Deus com oração por tudo que Deus já tem feito durante este dia, e dizendo para você: Deus está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo, tudo está no controle de Deus. Nada fugiu do controle do Senhor, e Ele vai continuar nos abençoando poderosamente. Oramos ao nosso Deus, eterno e soberano Deus, nosso Pai Celestial. Te louvamos neste dia, Pai, pela Tua palavra que ouvimos sendo pregada, Senhor da glória, e com a certeza, Pai, que ela vai continuar fazendo efeito em nossas vidas e na vida de todos aqueles que irão participar desse culto. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Deus, de uma maneira poderosa, que a Tua mão, Pai, possa continuar estendida sobre todo o Ceará, o Brasil e o mundo, Senhor da glória. E te entrego ali de Joca de Jeri, que o Senhor venha abençoar poderosamente aquela cidade, os Teus filhos, Pai, que a Tua igreja está ali te louvando, ser com Teus filhos te louvando a Deus, Pai, que tudo possamos fazer com gratidão, um momento de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por muito que ainda o Senhor irá fazer no nosso meio. Pai, tudo estamos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e quem tem fé diz amém. Amém. Amém.